São muitas coisas que passam na nossa mente, né? É uma história, né, mano? De muitos anos, de 22 anos aí aproximadamente, depois que retornou para o Evangelho. E não sei se todos sabem, mas nós nos convertemos e caminhamos na Igreja Batista da Pian, pastor Jorge Benítez Lousado. E ali depois de 5 anos aproximadamente, o pastor Benítez resolveu abrir um ministério em Miguel Couto, porque ele tinha esse desejo no coração. E aí um seminarista, nosso pastor Nelson, ele enviou para a terra de Miguel Couto. E aonde era essa terra? Aonde vocês imaginam que era a terra? Justamente no lugar onde nós nos encontramos hoje. A Igreja Batista Ebenezer, Missão Batista Ebenezer, ela iniciou justamente nesse local que nós estamos hoje, há aproximadamente 17 anos atrás. E eu e o Luiz, na época, né, sempre ativos lá na igreja, pela primeira vez, conduzidos pelo Espírito Santo, viemos então apoiar essa obra missionária, a Missão Batista, né? E aqui chegamos desde do dia da inauguração e ficamos muitos anos aqui ajudando também o pastor Nelson. No ano seguinte já passou por uma propriedade particular, e assim com a nossa história. Então, quando a gente chega aqui, eu cheguei aqui mais uma vez, eu fui relembrando, porque nós chegamos aqui meramente como servos do Senhor. Aleluia! Porque antes de ser pastor, você tem que ser o quê? Servo. E aí Deus, então, ao longo da caminhada, começou a forjar o nosso caráter, forjar o nosso chamado, o nosso ministério. E aprove ao Senhor, então, me chamar primeiramente para exercer o ministério pastoral. E na ocasião ele já tinha retornado novamente com a Igreja Batista da Pian. E Deus, então, dentro desse chamado pastoral e ministerial, ele me convocou para iniciar um ministério particular. Que desafio, né? Imagina, eu ainda não era consagrado ao ministério pastoral, não tinha uma igreja, né, que pudesse estar enviando, porque o direcionamento de Deus para mim era estar iniciando um ministério particular, com muita consciência daquilo que estava fazendo. E para presente meu da parte de Deus, quando eu compartilhei com meu irmão a respeito do chamado, a respeito do desafio, da convocação de Deus, e ele falou, me deu todo o apoio do mundo. Ele falou, vamos orar, mostrando assim total confiança na chamada ministerial de Deus para a minha vida. E mesmo sendo o meu irmão mais velho, né, ele orou, e para uma surpresa agradável, uma surpresa de Deus para a minha vida, ele falou comigo, orou a Deus, ele falou, estou junto contigo, eu vou te ajudar lá no ministério que tu vai inaugurar. Então, irmãos, não somente ele, né, 4 anos ficou junto comigo no ministério, ajudando, tem essa chamada, igrejas iniciando. E assim, não somente ele, estou destacando ele, mas toda a minha família, uma grande parte veio justamente também para Miguel Couto. Irmãos, e me ajudaram, continuam ainda me ajudando. Outros já voltaram à sua origem, outros estão aqui. Parte de que me ajudaram, hoje congrega aqui com o bispo José Carlos, estão aí apoiando essa obra. Então é muita alegria, muita felicidade, porque a nossa visão sempre é de reino, irmão. E nesse último tempo agora, ano passado para cá, ele falou, está orando ao Senhor novamente, e havia uma grande probabilidade, um desejo no coração dele de retornar para a igreja na qual eu sou pastor, para mais uma vez estar somando lá. Mas aí minha irmã, meu cunhado vieram somar com o nosso bispo José Carlos, e aí ele veio e conheceu. E isso arde no coração dele, o desejo de ajudar uma igreja iniciando. E ele veio falar comigo até com uma certa preocupação, de carinho e respeito. Até falei que ia estar contigo lá, mas o bispo Zé Carlos está precisando de um apoio lá. Ele está
pensando, será que o pastor vai ficar preocupado? Tu já falou que talvez vá voltar para lá. E eu falei prontamente, meu irmão, nós somos do reino, irmão. E olha que nós estamos a uns 300 metros daqui, da igreja. 300 metros. Meu irmão, vai fazer a obra de Deus. Se é lá que Deus quer, vai. Fique o tempo que se fizer necessário. E se um dia tu tiver que retornar para esse ministério aqui, para mais uma vez somar comigo, venha, no tempo de Deus, tudo vai se encaminhar. O Espírito Santo é perfeito naquilo que Ele faz. E graças a Deus Ele está aqui. Essa alegria que proporciona para os membros dessa igreja, essa felicidade imensa. Diante dessa introdução, que eu achei que se fazia necessário e importante você conhecer de forma muito resumida parte dessa história, eu tenho a honra também, né, de ter sido convidado para trazer a mensagem principal nessa noite. Eu quero falar sobre 3 coisas diante desse versículo, irmão. O tema que eu poderia